Com a palavra, senador Donizete. Senhor presidente, senhora relatora, senhores senadores e senadoras, eu vou colocar uma questão que justifica a maior parte dos meus votos. Onde é que eu começo? Numa breve nota técnica que eu gostaria de ler, a presente Comissão Parlamentar de Inquérito, denominada CPI do CARF, foi criada por meio do requerimento 407 de 2015, tendo como objetivo apurar as denúncias de julgamentos realizados no âmbito do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O Conselho foram manipulados em descompasso com a lei, anular atuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos cobrados, resultado de sonegação fiscal da ordem de 19 bilhões. Nesse sentido, atento ao disposto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República, o requerimento definiu como seu fato determinante a apuração de manipulação de julgamentos no CARF, sendo certo que qualquer outro tema que se queira apreciar no âmbito da presente comissão extrapola os limites estabelecidos no requerimento que a originou. Nesse passo, consta da pauta, como constou no presente reunião, requerimentos que não possuem qualquer conexão com os fatos determinados e previstos no requerimento de criação da presente CPI. Todos os requerimentos são motivados por fatos que extrapolam os limites do CARF, ou seja, por supostas irregularidades na edição de medida provisória 471 de 2009, reconhecendo, portanto, que todos os fatos que fundamentam as convocações são totalmente estranhos aos limites impostos pelo requerimento de criação da CPI. Quando do julgamento do habeas corpus 86.431, o ministro Aires Brito reconheceu que fatos conexos aos inicialmente apurados pela CPI podem também eles passar a constituir alvo de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Contudo, para que isso aconteça, é necessária a aprovação de aditamento consoante consta expressamente na decisão do ministro. Ademais, como depreende-se da decisão acima transcrita, realmente não há óbice para a CPI alargar seu objeto de investigação, desde que novos fatos guardem relação com os originais investigados e que seja aprovado o requerimento de aditamento, que no presente caso só pode ser feito por meio de requerimento assinado por 27 senadores. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos, nessa CPI, fazer o jogo dos meios de comunicação. Nós não podemos fazer o jogo de alguns, né, que querem a luz. Porque quando é que os meios de comunicação levou o desvio da RBS para ser multiplicado, para ser escancarados nos meios de comunicação, que é uma sonegação que pagou, inclusive, 15 milhões de propina. Isso não é eu que disse, isso é o Ministério Público, a Polícia Federal, está no processo, mas não foi escancarados nos meios de comunicação. Essa tentativa de colocar aqui a medida provisória 471, de trazer para o cenário o filho do presidente Lula, o companheiro, um homem sério e honrado como Gilberto Carvalho, é para distorcer os fatos do que a CPI é obrigada, por força do requerimento, a apurar. E se nós entramos nesse jogo, nós estamos fazendo o jogo dos que não querem apurar. Aí, do meu ponto de vista, eu votei naqueles requerimentos contra, porque eles não guardam conexão com essa CPI. Eles não têm nada a ver com essa CPI. E a Operação Zelote está mudando de rumo. Para quê? Para fazer o jogo da articulação espúria que tenta derrubar a presidenta Dilma, que tenta desconstruir o presidente Lula. E aí, senador Ataíde, eu acho lamentável que eu tenha tido que discutir esses requerimentos hoje. Por quê? Porque eles não guardam a conexão aqui e o objeto da CPI não dá
a eles respaldo jurídico no âmbito da CPI para que eles fossem hoje votados aqui. Mas nós votamos, nós respeitamos o encaminhamento de Vossa Excelência. Votamos e rejeitamos, porque não é aqui. Se quiser trazer esses fatos, é preciso aditar a CPI com esses fatos. Mas, de acordo com os julgados, com o que diz respeito, inclusive, o STF, que diz aqui, num determinado ponto, agir de forma diversa deve ser entendido como verdadeira afronta à Constituição e ao Congresso Nacional, especialmente aos parlamentares que requerem a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. O próprio STF já se manifestou nesse sentido. Escusaria advertir que, se perde a CPI na investigação de fatos outros que não o determinado como seu objeto formal, configura-se desvio e esvaziamento de finalidade, os quais inutilizam o trabalho desenvolvido, afrontando a destinação constitucional, que é a de servir de instrumento poderoso do Parlamento no exercício de alta função política de fiscalização. Nenhum parlamentar pode, sem descumprimento de dever de ofício, consentir no desvirtuamento do propósito que haja norteado a criação da CPI e na consequente ineficácia de suas atividades. Então, a minha ponderação aqui, eu que tenho falado muito pouco no âmbito dessa CPI, tenho visto, nós perdemos o tempo aqui com a oitiva, que os camaradas vêm respaldado pela lei para não falar, como foi na última sessão, que me recusei a fazer pergunta, porque o cara disse que não ia, nem, ele recusou, inclusive, a fazer a apresentação dele, ele não falou, é só, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Então, eu me recusei, inclusive, a fazer pergunta. Mas hoje, estou usando a palavra aqui para dizer que todas as vezes que tentar inserir aqui coisa que não é dessa CPI, que não está respaldada pela legalidade dessa CPI, eu vou votar contra. Eu vou trabalhar contra.